Fala galera, belezinha? Bem, como alguns de vocês pediram, né, naquela enquete que eu fiz sobre o comentário das questões de processo civil da OAB, então vou fazer rapidamente assim algumas ponderações e na 01 também vai ser divulgado sobre as considerações que eu fiz de forma escrita, mas em suma eu planilhei assim, o que foi a grande pegada, né? Então a primeira questão, veja que era questão de provas, né? Então sobre provas, quem pode produzir provas obviamente tem ali o risco de que aquela prova seja utilizada tanto ao seu favor contra ti, né? Então, te imagina, tu levou uma testemunha, a testemunha foi lá e te prejudicou. O juiz, ele não fica vinculado àquela prova ser única e exclusivamente utilizada da maneira positiva para quem a ensejou. Então, ele tem o princípio do livre convencimento motivado, ele vai analisar aquilo ali e vai decidir com base no seu convencimento, né? Então, a primeira questão era sobre isso. A segunda questão falava sobre a questão de improcedência liminar. Então, a improcedência liminar, a gente tem algumas hipóteses assim, bem específicas em lei, né, que é basicamente enunciado de súmula, mas ter julgamento em demanda repetitiva. Mas nesse caso, a questão ela é bem objetiva quando ela fala que versa sobre controvérsia de fato e que se busca dilação probatória, né? Então, é o quê? É que sejam produzidas provas, porque a discussão é de fato e não de direito. Então, aí nesse caso, a gente tem que não seria cabível de fato a improcedência liminar, né? Então, essa é uma questão que eu reputo fácil, porque a gente comenta muito no nosso curso, mas que precisava de um pouquinho de atenção, porque é um instituto que normalmente, às vezes, o aluno acaba passando batido. No outro ponto, sobre a questão de registro de hipoteca, a hipoteca judiciária. A hipoteca judiciária é uma possibilidade de você gravar um ônus em um bem, né, justamente para proteger de que ao fim da demanda tu tenhas ali alguma preferência de crédito. E era exatamente sobre isso. Falava de uma demanda que estava pendente ainda de um recurso de apelação, e aí a questão nem falou de recurso suspensivo afastado, alguma coisa nesse sentido, mas simplesmente na garantia de hipoteca judiciária. E aí tem que lembrar lá da execução provisória da execução provisória da sentença, e aí todas as circunstâncias inerentes aos procedimentos, que eles são preventivos e provisórios, né? Então, outra questão também um pouquinho, assim, não é que era complexa, porque não é algo que seja difícil, mas não é tão comum, né? E aí, no outro ponto, outra questão era sobre a execução, ótimo. Sobre a execução. A parte falava que tinha um excesso na execução, garantia o juízo, mas não demonstrava o valor que era devido. Então, assim, tem uma falha, né? E aí deveria instruir isso no momento da oposição dos embargos de execução. Só que tinha outras circunstâncias, também era alegado a incompetência relativa. Então, a incompetência relativa tem que lembrar que nessa circunstância era cabível, era o momento, então ela poderia ser analisada. Agora, no mérito não tinha como analisar, porque o embargante ele deveria ter apresentado e não apresentou o valor devido. Então, é uma condição da própria ação, né? Essa questão, tinha uma questão muito fácil, que falava sobre o trânsito em julgado. Galerinha, lembrou o seguinte, caiu o trânsito em julgado, falou, teve trânsito em julgado, aí foi lá e descobriu prova nova. Galera, descobriu prova nova, fatos novos, descobriu um impedimento. Então, nesses casos, não tem outra opção ali senão a ação rescisória, tem que lembrar disso. Transitou em julgado, e essa questão estava tranquila porque só tinha ela sobre a ação rescisória. Né? Era a única possibilidade ali sobre a ação rescisória, só uma. Então era bem fácil lembrar disso, né? Porque uma das opções eu lembro que era deslocar a competência para a justiça criminal. Então não tinha muito a ver com relação a isso. Era ação rescisória para desconstituir aquele título executivo judicial. Outra ação, essa aqui foi bem bacana, procedimentos especiais. Ação possessória. Galera, falou de ação possessória, você tem que lembrar ali das regrinhas, da fungibilidade, da possibilidade de acumulação de pedidos e de que se estiver discutindo posse, eu não posso estar de forma concomitante discutindo propriedade. Então é um ou é outro, né? Então nesse caso a gente está discutindo posse, e aí propriedade eu só vou poder discutir contra terceiro e não entre as partes. Então questão tranquila, procedimento especial que já estava sendo cobrado, então foi bom, foi bem previsível, né? Questão que no curso foi bem abordado. E aí nós falamos ainda também sobre a reconvenção. E aí é uma matéria que eu reputo básica, né? Porque fala de procedimento ordinário, então é fundamental que o aluno pegasse e tivesse atenção sobre isso. Então acho que foi bem bacana essa cobrança sobre reconvenção, uma questão que de certa forma não era difícil,
mas exigia um conhecimento básico da aluno. Então, assim, pelo menos os pilares do direito processual. Ver que não foi tão a fundo nos recursos e afins, foi uma questão mais voltada ao procedimento ordinário, a execução de procedimentos especiais. Então foi tranquilo, né? Não foi nada assim de outro mundo. Eu reputo essa prova, de, pelo menos a parte de processo civil, foi show, foi bacana, foi boa para você fechar, belezinha? Então é isso, galera. Até a próxima.